Estimados irmãos e irmãs, o texto que nós ouvimos do Santo Evangelho, eu quero chamar a atenção dois versículos, convidá-los para meditarmos nesse tema: ter ou ser? Qual a verdadeira riqueza? O texto que eu destaco é o versículo 15 e o versículo 21. O 15 vem imediatamente após aquele incidente da partilha da herança, e onde uma pessoa pede a Jesus para que ele seja o partidor, aquele que faz a divisão de uma partilha de herança. E aí Jesus diz assim: prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. E aí Jesus segue uma parábola e conclui essa parábola desse homem rico, dizendo assim: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Ter ou ser? Qual é a verdadeira riqueza? Essa semana, quem acompanhou o Facebook, deve ter visto que rodou por aí uma história muito interessante. Eu não sei até que ponto essa história é verídica, porque ela conta a história de um pastor americano, Jeremias Stick. Diz que esse pastor seria empossado numa igreja com mais de 10 mil membros. Ele fez um testezinho com a sua igreja antes de ser empossado naquele domingo pela manhã. Eu não sei até que ponto é verdadeira a história, porque a foto que aparece do mendigo, são duas fotos, então não se sabe qual das duas efetivamente é ele, ou se essa história apenas é uma história ilustrativa. Mas o que acontece é que esse pastor, que era pastor, seria empossado numa igreja com mais de 10 mil membros, ele chegou bem cedo, domingo de manhã, naquela igreja, fantasiado de mendigo, assim, todo machucado, sujo, roupas esfarrapadas. E assim como as pessoas iam chegando àquela igreja, ele ia abordando as pessoas. Algumas lhe pediam moedas de ajuda. E as pessoas, algumas olhavam, diz a história, que de cada 7 pessoas, apenas 3 o cumprimentavam, dizendo oi. E assim foi indo, E chegou a hora de começar o culto, iniciou o seu culto, e aquele mendigo entrou e tentou sentar na frente da igreja. E aí alguém da diretoria da igreja se levantou e pediu para eles: por favor, você está no fundo, para não ficar chamando a atenção aqui, você está meio esquisito, meio mal vestido. E aí ele levou esse mendigo lá para o fundo. E aí então começou o culto, e aí chegou o momento de um líder da igreja apresentar uma coisa. Então hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso pastor, o novo pastor dessa igreja. E aí esse pastor se levantou e veio, esse mendigo se levantou e veio para frente e pegou o microfone. Disse: eu sou o vosso pastor. E aí a igreja ficou assim, chocada com isso. As pessoas que se esquivaram dele ficaram chocadas. E aí ele pôde dar uma lição, trazer uma lição para aquela igreja, mostrando o que é o verdadeiro amor. Qual é a verdadeira riqueza? Aonde nós colocamos a importância de todas as coisas? Eu tenho a impressão de que isso tem a ver com ter ou ser. Ter ou ser. Aparências, muitas vezes nós achamos que dizem tudo. Nós gostamos das aparências. As pessoas simpáticas, as pessoas queridas, as pessoas que gostam da gente,
gente. As pessoas que veem em nós uma pessoa interessante. Aparências. Mas quando a aparência ela não é boa, ou nós não gostamos, tem algo que nós rejeitamos, então também em nós se revela aquilo que existe de mais horrendo no ser humano. Nós simplesmente discriminamos, rejeitamos. Ter ou ser. Vamos ver o que se passa aqui no nosso texto. Nós temos alguém aqui, uma pessoa. Não sabemos quem é essa pessoa, mas alguém no meio do povo grita para Jesus e pede para que Jesus diga ao seu irmão que divida a sua herança. Com certeza eles tinham uma dificuldade entre os dois, porque senão não pediria a Jesus para fazer ou tomar essa atitude de partidor da herança. E Jesus então ele não assume a função, essa função que eles pedem, porque ele diz a ele, né? Quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades? Jesus não é juiz e não é partidor de bens. E aí então ele faz uma advertência que está no versículo 15, 2 palavras de advertência. Ele diz: prestem atenção. A palavra prestem atenção aqui, na verdade, é a palavra que se usa também para olhar. Mas como não é simplesmente olhar com os olhos físicos, mas é prestar atenção, ver com a mente, perceber, conhecer o que está acontecendo aí. É isso que Jesus diz. Prestem atenção, fiquem atentos. Façam a mente de vocês trabalhar, conheçam, vejam o que está acontecendo aí. E aí vem a outra palavra que ele usa, tenham cuidado. É a palavra que se usa para vigiar, ou prestar atenção, ficar atento, ficar com os olhos bem abertos a todas as atitudes e cenas que estão ali. Manter, diz, os olhos bem abertos para que nada nos escape. É isso que Jesus está dizendo. E aí vem a advertência que ele faz. Por que ele diz, preste atenção e tenha cuidado? Ele diz, por causa da avareza. Todo tipo de avareza. O que é a avareza? A avareza, na verdade, é um desejo ávido que as pessoas têm de ter mais, de querer mais, que nos leva à cobiça. Meus irmãos, a vida não depende daquilo que nós possuímos. O que temos, perdemos. Essa semana eu fui fazer uma visita a uma senhora da igreja, e aí eu deixei o carro no estacionamento e comecei a conversar com aquele garagista que cuida ali. E eu levei um informativo da comunidade dele para ele. E aí ele disse: pastor, eu não acredito em Deus. Deus está em falta comigo. Aí vem. E aí ele contou a história de que ele comprou um carro, pagou acho que 3 parcelas do carro e roubaram o carro. E eu não tinha seguro. Agora tem 17 parcelas para pagar. Até o dia 14 de dezembro ele vai pagar o seu carro, que ele não tem mais. Ele disse: o que eu fiz para merecer isso? Eu perdi isso. Quando eu cheguei em Rondônia, no ano de 1990, a comunidade não tinha carro. Então, o trabalho eram 14 lugares que nós atendíamos no interior, lugares distantes, 80, 90, 130 quilômetros, 40, 20, as mais diversas distâncias. A gente fazia isso tudo de carona, andando de ônibus, em cima de caminhões de tora, enfim, tudo que tipo de jeito a gente dava para ir, até podermos comprar o carro. E na cidade, eu fazia trabalho de hotel. E como nós chegando lá, a Yara começou a dar aula no estado, ganhava o dobro do que ganhava como pastor, como professor do estado,
Ela ficou com dó de mim. Ela comprou uma bicicleta. Deu uma bicicleta. Claro, minha primeira bicicleta que eu vi, porque as outras que eu tive em casa eram bicicletas de sociedade com os meus irmãos, mas essa era minha. E aí, feliz, eu andava na cidade toda de bicicleta. E a bicicleta já era conhecida. E aí, um belo dia, eu estou conversando com o presidente paroquial, dentro do escritório, aqui no André, assim, mas eu havia deixado a bicicleta lá de fora, encostado na casa. Aí, quando eu saí para fora, cadê minha bicicleta? Haviam roubado a bicicleta. E essa bicicleta também não estava paga. E ela teve que continuar pagando ela, mesmo não tendo a bicicleta. Essa semana também o Samuel passou por uma situação bem difícil. Ele foi ver um trabalho, e aí quando ele voltou no carro, alguém chegou nele, com uma arma e bateu na porta da casa. Só não tem que registrar nessa hora. E aí o Samuel fez assim, de tonto, pensou assim, sabe, dar um jeito de fazer tonto e vou escapar daqui. E o cara percebeu que ele não estava ligando muito, aí ele encaixou a arma, tchá. Aí o Samuel disse assim, vou levar. E eu deixou levar o carro, levou a mochila, levou o documento, levou o ferramenta, levou tudo. Hoje só vai vir bicicleta para a igreja. Não. De carona. Mas ele disse que ia vir de bicicleta. Por isso, meus irmãos, o que nós temos, nós perdemos. O que nós temos, nós perdemos. Ter ou ser. Qual é a verdadeira riqueza? O ser humano que é cobiçoso, que é cheio de avareza, não pode conhecer Deus. Uma pessoa que tem uma sede ávida pelas coisas, não pode conhecer Deus, não consegue conhecer Deus. E é exatamente isso que acontecia aqui no texto. Com esse cidadão que pediu para Jesus ser o intermediário, o partidor da herança. Porque ele não estava preocupado com o seu irmão, ele estava preocupado com as posses dele. E é por isso que Jesus conta a história daquele homem rico, para mostrar que quando nós focamos e tentamos juntar coisas para nós na nossa vida, nós perdemos essas coisas, porque a morte nos tira tudo aquilo que nós pensamos e queremos, bens materiais. Os bens materiais são importantes? São, nos ajudam, nos servem, mas a maior riqueza não está nos bens materiais. O mundo não conhece a verdadeira riqueza. O mundo conhece essa riqueza dos bens materiais. Mas o Filho de Deus, aquele que recebeu o perdão, recebeu a vida e a salvação, esse pode conhecer a verdadeira riqueza. E nós conhecemos essa verdadeira riqueza que começa ali, no dia do nosso batismo, quando recebemos, por graça de Deus, uma dádiva, um presente, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. Deus faz com que nós sejamos seus filhos, filhos redimidos e salvos. Por isso Ele quer que nós sejamos ricos para com Ele. Que nós nos guardemos de toda a avareza, dessa sede de ter as coisas. Uma sede de ter as coisas que muitas vezes nos faz ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Do mendigo, às vezes, que de fato precisa de uma ajuda nossa, de um prato de comida, de uma palavra de carinho, de um bom dia. O que eu posso fazer por você hoje? Nós não vamos resolver a vida desses mendigos, das pessoas que necessitam. Mas nós podemos ser simpáticos com eles, amáveis com eles. E quem sabe ali, naquele momento, ajudá-los em alguma necessidade possível. O homem rico do nosso texto, da parábola que Jesus contou, não conheceu a verdade de Deus. E por isso ele não podia ser rico para com Deus. E é por isso que ele diz, ou ele começou a pensar, eu não tenho lugar para guardar todas estas colheitas, o que é que eu vou fazer? E aí ele se preocupa em construir mais,
em melhorar mais seu patrimônio, para poder guardar mais coisas do que ele possui, do que ele tem. Como homens naturais, como seres humanos naturais, sem Deus e afastados de Deus por causa do nosso pecado, que nós temos em nós, e nós andamos, nós devemos nos perguntar: o que é mais importante na nossa vida? Qual é a nossa riqueza? Ter ou ser? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios: pois Deus, na sua sabedoria, não deixou os seres humanos, e aqui todas as pessoas que na verdade estão longe de Deus e dos meios da graça, diz que todos os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Deus não permite que as pessoas conheçam Deus por meio da sabedoria deles, dos seres humanos. Ele diz, pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem, e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada louca. A mensagem de Deus é louca para o ser humano natural, porque é uma mensagem que nos leva à verdadeira riqueza, a riqueza que só Deus pode nos dar. Deus nos salvou, dando-nos esperança da vida eterna. Uma esperança que nós temos por causa da ressurreição de Jesus, uma ressurreição que Ele promete dar a cada um de nós, para que nós possamos, de fato, de verdade, viver cada dia. E é por isso que Deus tem um grande interesse na nossa vida. E Ele quer nos proteger do nosso inimigo. E Ele faz de tudo para nos proteger do nosso inimigo. No texto que nós ouvimos hoje, da Epístola, a palavra nos diz ali, nos pergunta onde estão os nossos interesses. E diz, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas do alto e não das que são aqui da terra. Não se agarre, não se apegue às coisas aqui dessa terra, porque se o ladrão vier levar, e nós estivermos apegados a isso, nós vamos sofrer muito. Mas se nós estivermos apegados à verdadeira riqueza, as coisas materiais se vão, e Deus nos abençoa para reconquistá-las. E aí ele diz ainda, portanto, matem os desejos desse mundo. E aí ele cita uma série de desejos. Ele diz, porque a cobiça é um tipo de idolatria. A cobiça é essa avareza, esse desejo desenfreado que o ser humano tem por coisas, nos leva à cobiça. E quando nós estamos assim, nós idolatramos, nós pecamos contra o primeiro mandamento de Deus, colocamos um outro Deus na nossa vida. Qual é a verdadeira riqueza? Deus nos convida para refletirmos sobre isso. E nós devemos nos perguntar, por que é tão grande o desejo de ter? Quantas famílias nesse mundo afora, e também entre nós, famílias que nós conhecemos, têm assim uma insaciabilidade pelo ter? Por que isso? Por que se dedicam tanto a ter e não a ser? E isso faz com que as famílias sejam destruídas. Precisamos, na verdade, meus irmãos, voltar para a presença de Deus e pedir para que Deus nos ensine a ser. E Ele nos ensina isso através da Sua palavra, a palavra de graça e de amor. Ele nos ensina a ser ricos para com Ele. E ser é estar exatamente ali onde Deus quer que nós estejamos, onde Deus nos colocou desde o dia do batismo, na presença do seu perdão, da sua graça, da sua salvação. Ali nós somos verdadeiramente ricos para com Deus. Diz a palavra do Evangelho de Mateus, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o meu tesouro é Cristo Jesus, meu coração estará ali, em Cristo Jesus. E é isso que nós fazemos ao vir à casa do Senhor. Colocar o nosso coração onde está Jesus. Na sua palavra, no corpo e no sangue de Cristo, para perdão, vida e salvação. A palavra de Deus nos diz ainda no livro de Timóteo, assim, os que têm riquezas nesse mundo, ande que
sejam orgulhosos, nem ponham a sua esperança nessas riquezas, porque elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua segurança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Mande que façam o bem, que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros o que têm. Desse modo, juntarão para si mesmos um tesouro que será base firme para o futuro, e assim conseguirão ganhar a verdadeira vida. A vida que Deus nos dá de presente, que nós não precisamos comprar, simplesmente receber como uma dádiva. Sejamos, meus irmãos, muito ricos para com Deus, confiando no seu gracioso e abundante perdão, um perdão que Cristo nos dá, e nos dá todos os dias, porque Ele deu a sua vida na cruz por todos nós, abrindo mão da sua vida para que nós tenhamos vida, e vida verdadeira. Deus quer dar isso a cada um de nós. O livro de Eclesiastes que nós ouvimos hoje, o texto lá fala a respeito da ilusão. Tudo é ilusão. Tudo é ilusão. E diz, no versículo 18, o texto diz assim: tudo o que eu tinha e que havia conseguido no meu trabalho não valia nada para mim. Sabia que teria que deixar tudo para o rei que ficasse no meu lugar. E depois, no versículo 21 diz: a gente trabalha com toda a sabedoria, conhecimento e inteligência para conseguir alguma coisa, e depois tem que deixar tudo para alguém que não fez nada para merecer aquilo. Isso também é ilusão e não está certo. Deus está nos chamando para buscarmos a verdadeira riqueza que Ele está dando para nós, oferecendo para nós. E Ele nos protege com as suas advertências, mostrando que as coisas desse mundo são de fato e de verdade ilusão. Deus nos chama a colocarmos os nossos interesses nas coisas dos céus, que nós recebemos na palavra e nos sacramentos. A verdadeira riqueza é essa graça, esse amor de Deus por nós. E nós somos os seus filhos, os filhos redimidos, aqueles que Deus de fato e de verdade amou, e que podem dizer, como disse o salmista, no salmo que nós lemos hoje, quando ele diz assim: lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez, e nós somos dele, somos o seu povo, o seu rebanho. E aí nos convida: entrem pelos portões do templo com ações de graça, entrem nos seus pátios com louvor, louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Deus nos dará a verdadeira riqueza sempre. Essa é a sua promessa, para mim e para cada um de vocês.